E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem? A gente está começando hoje mais uma videoaula. Essa será a nossa 19ª e hoje a gente está com uma aula diferente, né? Vocês estão percebendo aí que vocês estão só escutando a minha voz, vocês não estão me vendo, porque a Pro está trazendo uma proposta de uma atividade assim, onde eu possa usar a questão da mídia para ajudar vocês na aprendizagem do conteúdo. Então, eu vou testar esse tipo de aula, onde a gente só me escuta, não me vê, porque a Pro vai trabalhar com slide. E eu acho que isso vai ajudar vocês na questão da aprendizagem. Então, hoje a gente vai iniciar nossa aula como todas as vezes, né? A gente inicia com a correção da atividade. Então, todo mundo aí do segundo ano vai pegar a atividade da aula passada, que está na página 258, para fazer a correção. Então, vamos lá. Todo mundo colocando aí na página 258. E aí a gente vai falar, né, sobre a questão da atividade. A gente viu na aula passada como os registros da história, como é que a gente consegue registrar o que aconteceu na história no passado. Então, o primeiro diz assim, ó, faça a correspondência de acordo com as indicações. Então, a gente tem letra A, fonte escrita, letra B, fonte ou registros, letra C, fonte iconográfica e letra D, o áudio. Do outro lado, a gente tem frases referentes, né, a essas fontes, essas formas de contar o tempo. E aí tem dizendo assim, primeiro quadradinho a gente vai colocar a letra B, porque qualquer tipo de objeto que informe sobre a história das pessoas, a gente chama de fonte ou registro. Então aí o primeiro quadradinho é a letra B. No segundo quadradinho, a gente vai colocar a letra D, onde diz assim, são as gravações de rádio, as músicas e as entrevistas registradas como gravador. Então, aí, letra D, que é um áudio. Terceiro quadradinho, a gente coloca a letra C, que diz, traz imagens que nos transmitem informações sobre a história das pessoas e da comunidade. Isso aí é uma fonte iconográfica. E na letra A, que é o último quadradinho, vai estar escrito, registra por meio de informações, pessoas ou de uma comunidade. Informações de uma pessoa, de uma comunidade. Isso aí é uma fonte escrita. Então, todo mundo aí do segundo ano vai virar a página e vai para a página 159. Então, no segundo fala assim, copie no quadro corretamente o nome dos documentos do quadro abaixo. Então, tem aí para vocês no quadro, reportagens apresentadas na TV, entrevistas concedidas a um rádio, cartas, carteiras de identidade, fotografia, quadro, roupas antigas e brinquedos. Então, onde tem documentos escritos, aí a gente vai aí e coloca carteira de identidade e carta. Onde tem aí documentos materiais, a gente vai colocar brinquedos e roupas antigas. Onde tem documentos iconográficos, a gente vai colocar fotografias e quadros. E onde tem documentos sonoros ou visuais, a gente vai colocar reportagens apresentadas na TV e entrevistas concedidas no rádio. No terceiro diz, os documentos iconográficos, aqueles com imagens, produzidos hoje, podem nos ajudar a entender coisas importantes para a vida das pessoas e de nossa sociedade. Sabendo disso, faça um desenho sobre sua vida na escola com imagens que tratam de informações sobre o momento. Então, aí a gente vai desenhar alguma coisa da escola, nossa sala de aula, e pode colocar no desenho informações, tipo, desenhou aí a sala de aula, colocou os coleguinhas, aí pode colocar com informação o nome dos coleguinhas, né? E você, a sua idade, né? Qual o seu nome completo, e aí vai colocando nas imagens, vocês podem utilizar as imagens do lado e colocar informações sobre a imagem. Isso é o que a gente chama de fontes iconográficas. E o quarto diz, complete as frases com as seguintes palavras, história, hábito, objetos, materiais, comunidades e costumes. Então, as frases vão ficar, além dos outras fontes que não são materiais, como os hábitos e os costumes, nos ajuda a conhecer a história de uma comunidade. Então, a primeira resposta é materiais, a segunda é hábito, a terceira é costume, a quarta é nos ajuda a conhecer a história e a quinta é comunidade.
Então, como todos os outros dias, a gente vai voltar para o início da nossa aula, né, da nossa tarefinha, e vai fazer o que aí, gente? Vai colocar a data referente a hoje na nossa correção, e depois que a gente fizer isso, todos aí do segundo ano vão pegar o nosso livro de português e vão abrir nessa página que a Pro vai dizer para vocês agora. Então, segundo ano, pegando o livro de português e abrindo, deixa eu achar rapidinho, na página 45. Então, na página 45, a gente vai encontrar isso aqui, ó. Deixa eu passar aqui. O estudo do tio. Então, todo mundo aí na página 45 vai falar sobre esse conteúdo hoje, é o estudo do tio. Então, vamos lá para a nossa aula que diz assim, ó. O tio é um sinal gráfico e não um acento. Então, a gente não pode dizer que o tio é um acento, ele é um sinal gráfico. Ele serve para indicar a nasalidade e na língua portuguesa apenas pode acompanhar as vogais A, olha aqui a setinha mostrando, ó, e O. Então, a gente coloca esse acento gráfico, né? O sinal gráfico aí em cima das vogais A e O. Aí aqui embaixo a Pro deixou para vocês, ó, uns exemplos. Presta atenção aqui, ó. An, com acento. Quais as palavras que tem an? Lã, anã, fã e anciãs. Todas essas têm a letrinha A com o sinal gráfico tio. Aqui é o sinal gráfico com a terminação AN. Quais são as palavras com AN? Mãe, pães, cães e aqui, ó, guardiães. Depois, aqui no outro, a gente tem a terminação com AN. Aí a gente tem aqui as palavras cãibra, caibo e zaimbo, né? Palavras bem difíceis. E aqui no outro a gente tem ó, instrução, aclamação, adesão e benção. Todas terminam com ão. E o último exemplo aqui a gente tem ons, que são ambições, soluções, galpões e compões. Percebam aí que o sinalzinho gráfico, né, que esse tio a gente chamava antigamente quando estava na escola, pequenininho, chamava de cobrinha esse sinal aqui, mas o nome dele de verdade é tio, por isso que a gente botou aqui, ó, estudo do tio. E aqui todos eles estão em cima ou da vogalzinha A ou da vogalzinha O. Então aí aqui fala bem assim, ó. Serve para indicar a nasalidade. Vamos descobrir o que é nasalidade? Aí aqui eu botou som nasal. O que é um som nasal? O som nasal é aquele que sai pelo, olha o desenho aqui, nariz. Então, quando a gente trabalha com o sinalzinho tio, né, os sons das palavras que tem tio, eles têm a ajuda do nariz para pronunciar. Por isso que a gente chama de som nasal. Faz uma experiência aí. Se a gente fosse falar a palavra pão e a gente não pegasse o dedinho aí e apertasse o nariz, faz aí com a prova, vocês vão perceber. Percebam como a palavra pão precisa que vocês tenham o nariz livre, ó. Se a gente apertar, ó como é que o som vai ficar, ó. Pão. Perceberam? Quando a Pro apertou o nariz dela aqui, ó, pão, o som modificou. Por quê? Porque a palavra pão, por ser acentuada com o tio, né? A gente vai ver aqui, ó. Ó, a palavra pão e a palavra mãe, ela é acentuada com o tio, que é esse sinalzinho aqui em cima, ó, que a Pro tá colocando aí a setinha para vocês, esse sinalzinho aqui. Então, todas essas duas palavras, tanto mãe como pão, elas têm som nasal, significa que na hora que a gente fala, ela precisa do auxílio do nariz. Vamos falar essas duas palavras aí, junto com a Pro, ó. Vamos falar a palavra mãe prendendo o nariz. Vamos lá. Mãe. E agora pão. Pão. Perceberam que o som mudou?
Porque o som é mãe e pão. Mas quando a gente obstrui o nariz, a gente prende aí o nosso nariz, o que é que acontece? A gente tira o som nasal, que é dado pelo tio, né? Quando diz som, nasalidade, quer dizer som nasal. Som que sai pelo nariz. Então, quando a gente obstrui o nariz, a gente perde a função do tio, que é a função da nasalidade. Então, eu espero que todo mundo entendeu aí, né? O que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o tio, né? O tio, ele não é um acento, ele é um sinal gráfico. Que serve para quê, segundo ano? Para dar o som nasal, o som que sai pelo nariz, as palavras. Então, para casa hoje, a gente vai ficar aí com a atividade que está na página 45 e na página 46, né? A gente vai fazer a atividade da página 45 e 46. Vamos dar agora uma pausa, né, no nosso videozinho aí para fazer a atividade. E na próxima aula, e daqui a pouco na aula Pro volta com vocês fazendo a explicação da nossa provinha de hoje. Então, pausa aí o vídeo e até agora. E aí, galerinha, a gente voltamos aí com a nossa aula para que a Pro consiga explicar para vocês a atividadezinha hoje. Nossa atividade avaliativa é de geografia. Então, a Pro vai começar lendo o texto aí para vocês, ó. Quando você sai do seu bairro para outra cidade, não se deve se preocupar apenas com a distância entre esses lugares ou com o tempo que vai gastar para percorrê-la. É preciso também observar qual a direção a ser tomada, pois é a partir do lugar onde você está, poderá localizar o lugar para onde você vai. Os meios de orientação são vários. O Sol, as constelações do Cruzeiro do Sul, que é no hemisfério sul, a bússola. Entretanto, para utilizar qualquer um deles, é preciso conhecer os pontos cardeais, né? Que são 4. O norte, o sul, o leste e o oeste. Há muito tempo, as pessoas utilizam os astros para se orientar, sendo o Sol o mais empregado para você se orientar pelo Sol. Precisa saber onde ele aparece ou desaparece todos os dias. Então, a direção em que o Sol aparece todos os dias chama-se leste, e este é leste ou nascente, né? Este é no Oriente. A direção em que o Sol desaparece todos os dias chama-se oeste ou poente ou ocidente. Sabendo-se onde está o leste e o oeste, você pode olhar as direções que faltam, que é o sul e o norte. É importante destacar que o Sol não nasce exatamente no mesmo ponto todos os dias, né? Então, cite 2 meios de orientação que podemos usar. Então, aqui a gente vai escrever 2 instrumentos que a gente usa para a nossa orientação. O 2 pergunta, quais os pontos cardeais? Aí a gente vai escrever, são 4 pontos, está lá no texto. Aí tem dizendo assim, no terceiro, defina o que é nascente e o que é poente. Volta lá no texto, e o texto tem dizendo lá, definindo o que é nascente e o que é poente. Aí aqui no quarto tem, observe a imagem e escreva os pontos cardeais. Então a gente tem aqui uma imagem de um menininho, né? E tem aqui 4 quadradinhos, que o outro tá aqui embaixo, né? E aí a gente vai escrever os pontos cardeais. Presta atenção aqui no lugar onde o Sol tá nascendo, viu, gente? Pra gente definir onde é o leste e o oeste, o norte e o sul. E aí no quinto tem assim, ó, ligue os objetos usados na orientação, né, para seus nomes específicos. Então aqui a gente tem o desenho de uma bússola, a rosa dos ventos e um GPS. E aqui embaixo a gente tem os nomes e vamos olhar a gravura aqui em cima, ó, e ligar para os nomes aqui embaixo.
Então a nossa prova está tranquila, né? Eu espero que vocês não tenham estranhado tanto a questão de só escutar a voz da Pro e não me ver. Eu acho que quando a gente usa a tecnologia vai ficar mais fácil, quando a Pro quiser passar um vídeo, alguma coisa para vocês referente à aula. Então vamos tentar essas aulas onde vocês me escutam e não me veem. Na próxima aula a gente volta com a correção da nossa atividade sobre o tio, lembrando que ele é o que, gente? Um sinal gráfico e não acento. E aí mais uma orientação das nossas atividades avaliativas. Então até a próxima!